Olá, professores! Dando continuidade ao nosso tema acesso de alunos com deficiência ao ensino regular, nós passamos agora para as orientações sobre o atendimento educacional especializado. Primeiramente, na educação infantil. Quando começa essa educação infantil? Na creche, logo que a criança ela acessa a instituição. Então, em primeiro lugar, acho que essa orientação é válida não só para a creche, mas primeiramente para ela. Ter profissionais orientados para lidar com bebês com deficiência e problemas no desenvolvimento, entraves nesse desenvolvimento. Então, para isso, a instituição ela precisa contratar esses profissionais e, se ligadas a órgãos do poder público, por exemplo, uma Secretaria Municipal de Educação, buscar convênios com órgãos ligados à saúde para que o atendimento ocorra no mesmo espaço. O que seria isso? Se estamos numa rede pública, profissionais como fonoaudiólogos, psicólogos, pediatras, fisioterapeutas que possam compartilhar esse espaço da creche como um espaço de atendimento, evitando o deslocamento das famílias, já que a criança é atendida pela creche e necessita de atendimentos complementares. No caso da rede particular, a própria rede providencia esse atendimento, esses convênios em colaboração com as famílias. E uma outra questão, já no âmbito pedagógico, dependendo da deficiência, providenciar um ambiente com estímulos visuais, auditivos e outros estímulos que a façam se desenvolver, independente de ser ou não uma criança com deficiência, né? Estímulos que a façam progredir em sua aprendizagem. No caso das crianças surdas, na escola particular se busca um intérprete de Libras e profissionais especializados, fonoaudiólogo, por exemplo. Na rede pública, nas escolas públicas, vale a mesma orientação que demos para os bebês. Os convênios com as secretarias municipal, de saúde, por vezes de assistência, para que se acessem as instituições especializadas por meio de convênios e parcerias, como as APAES. Não aqui como uma escola centro que recebe a criança todos os dias, mas como um centro de referência em atendimentos especializados, assim como as APAES em várias cidades do país, outras instituições que existirem em cada município, né, com atendimentos especializados para surdos ou cegos, mas esse é o caminho. Como deve acontecer esse atendimento para a criança com surdez? Obedecendo seus princípios inclusivos, a aprendizagem de Libras deve acontecer preferencialmente na sala de aula desse aluno e ser oferecida também a todos os demais colegas e ao professor, para haver comunicação entre todos. Então, o atendimento especializado é para o aluno com surdez, mas o seu entorno também é preparado para que ele se comunique com seus colegas, seus professores e funcionários da instituição em que ele estuda, creche, pré-escola, escola de fundamental ou médio. Desde o seu atendimento em berçário, o bebê surdo ou com deficiência auditiva, que talvez não seja surdez severa, deve receber estímulos visuais que são a própria introdução ao aprendizado da Libras, que é uma língua visual, né, que se dá por meio da gesticulação, que é necessário ver o gesticular para aprender, bem como o encaminhamento a serviços de fonoaudiologia que lhe possibilitem aprender a falar quando for o caso, né, de aprender a falar.
ou não, quando se tratar de um caso de surdez em que não é possível falar e que a fala ocorra por meio da Libras e não pela oralização. Sugere-se viabilizar classes ou escolas de educação bilíngue, ou seja, abertas a alunos surdos e ouvintes, onde as línguas de instrução sejam a língua portuguesa e a Libras. Libras, primeira língua do surdo, língua portuguesa, primeira língua dos ouvintes, mas que nesse local sejam, vamos dizer assim, faladas as duas línguas, já que o surdo necessita ser bilíngue. Já esse atendimento educacional especializado para pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida. O caminho é eliminar as barreiras arquitetônicas ou de comunicação. Adotar recursos de comunicação alternativa, aumentativa, principalmente para alunos com paralisia cerebral e que apresentam dificuldades funcionais de fala ou de escrita. Então é necessário para ele que se aumente, que se apresente uma comunicação possível para ele. E essa comunicação alternativa aumentativa contempla os recursos e as estratégias de ensino que devem ser oferecidas ao professor nos processos formativos, na formação continuada, cursos, aprimoramentos. E o acesso de alunos com deficiências às escolas e classes comuns da rede regular, que complementam ou trazem alternativas para a fala de difícil compreensão ou inexistente, né? Ou seja, um foco naquele aluno que, por dificuldades na comunicação da linguagem, precisem de uma fala, um jeito especializado de comunicação. Então, para isso se tem as pranchas de comunicação e os vocalizadores portáteis, que já fazem parte aí de uma tecnologia assistiva, ou seja, uma tecnologia que viabiliza o acesso da pessoa com deficiência à comunicação com as demais pessoas. Nesse caso aqui, em que se fala de uma fala reduzida, de uma fala comprometida. O que seria essa comunicação alternativa e aumentativa? Ela prevê estratégias e recursos de baixa ou de alta tecnologia que promovem acesso ao conteúdo pedagógico. Olha, um leque de opções: livros digitais, softwares para leitura, livros com caracteres ampliados e facilitadores de escrita. Porque no caso da deficiência física, caso o aluno não tenha ali a coordenação para escrita, são apresentados para eles engrossadores de lápis, órteses para digitação, computadores com programas específicos e periféricos, envolvendo ali o mouse, o teclado e os acionadores especiais, ou seja, é toda uma tecnologia construída para a acessibilidade da pessoa com deficiência, a leitura, a escrita, a comunicação na escola. Vamos ver aqui. E a deficiência visual, como que ela se coloca? Aí, porque tem o AEE para a deficiência visual. A escola deve providenciar para o aluno o material necessário, reglete, soroban, além do ensino do código Braille, que deve acontecer ali em paralelo à alfabetização da criança, e de noções sobre orientação e mobilidade, como que a criança se orienta fisicamente no ambiente sem o recurso da visão. Ou seja, além do conteúdo escolar, atividades de vida autônoma e social para esse aluno. Deve também conhecer, né, enquanto escola, conhecer e aprender
a utilizar as ferramentas de comunicação, que por sintetizadores de voz possibilitam aos cegos escrever e ler via computadores. Olha a tecnologia assistiva aí se fazendo muito presente, absolutamente necessária na vida da criança, ou cega ou com baixa visão, que são um grupo de pessoas com deficiência visual. Então, a observação que é feita nesse caso é que a utilização desses recursos não substitui o currículo e as aulas nas escolas comuns, porque esse recurso utilizado nas salas, já se diz sala de recursos, é para subsidiar o ensino, o acompanhamento do aluno na classe regular. O atendimento educacional especializado, ele não é um ensino independente. Ele é um ensino que complementa o ensino na sala regular. Por isso, a tecnologia, a orientação e o incentivo à autonomia, para que a criança ou jovem se consiga ali participar das aulas do ensino regular. E o atendimento educacional especializado para deficiência antes dita mental, que ainda consta nesse documento, já que esse documento de acesso aos alunos com deficiência no ensino regular já tem 18 anos, ele é de 2004, quase 19, já estamos em 23, mas hoje se usa o termo deficiência intelectual. Vamos ver. Primeiro, se constata a ineficiência das práticas escolares quanto à questão da deficiência intelectual. O que é necessário? Levar em conta a situação da deficiência. É uma deficiência intelectual? Leve, mais severa? Em qual grau? Seja a condição que resulta da interação entre as características das pessoas e a dos ambientes em que ela está, provisoriamente ou constantemente inserida. Então, a gente vai avaliar o grau, o aprofundamento dessa deficiência e como essa pessoa, aluno de ensino fundamental, médio, creche, interage com o conhecimento, como ela lida com essa deficiência e utiliza recursos para aprender. Para isso é necessário um reforço dos princípios inclusivos de transformação dos ambientes de vida das pessoas em geral, inclusive educacional, porque não é só o ambiente educacional que precisa ser modificado para que a pessoa aprenda. Todos os ambientes, para que possam estar adequados às peculiaridades permanentes e circunstanciais dos seres humanos. Então, isso é um trecho da orientação da Organização Mundial da Saúde, não somente do atendimento educacional especializado. E esse aluno com deficiência intelectual, ele necessita de avaliação personalizada, ou seja, todos os alunos, independente da deficiência, deveriam ser avaliados pelos progressos que alcançaram nas diferentes áreas do conhecimento e a partir de seus talentos e potencialidades, habilidades naturais e construídas, a construção de todo tipo de conhecimento escolar, inclusive para quem tem deficiência. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela dá ampla liberdade às escolas quanto à forma de avaliação, não havendo a menor necessidade de serem mantidos os métodos usuais, principalmente quando o aluno não consegue se comunicar por esses métodos, Haja visto que eu falei da questão da prova. Será que é necessária a prova para um autista severo? Será que uma criança com deficiência intelectual leve consegue fazer uma prova? Talvez sim, Então, é conforme o aluno e as suas potencialidades. Então, se fala aqui de um ensino inclusivo não disciplinar. O que é isso? Adequado às potencialidades desse aluno, que ele começa com formação de redes de conhecimento e de significações em contraposição a currículos apenas conteudistas, a verdades prontas e acabadas, listadas em programas escolares seriados.
o que não é condizente com o aluno com deficiência. É a integração de saberes decorrentes da transversalidade curricular e que se contrapõe ao consumo passivo de informações e de conhecimento, sem sentido, né? Esse conhecimento mecânico, a descoberta, a inventividade, a autonomia do sujeito na conquista do conhecimento. Então, mesmo com a deficiência, né, que reduz algumas possibilidades, o aluno precisa continuar sendo sujeito. Então, para isso é necessário ambientes polissêmicos, favorecidos por temas de estudo que partem da realidade, da identidade social e cultural dos alunos, contra toda a ênfase no primado do enunciado desvinculado da prática social e contra a ênfase no conhecimento pelo conhecimento, que já não dá certo para o aluno sem deficiência. Agora, o que seria aqui ambientes polissêmicos? Ambientes atentos às diferenças, direcionados para vários sentidos, inclusive o sentido das pessoas com deficiência. Cada um ali com a sua, né? Tendo as suas adequações. Mais uma vez se diz que tipos de atividades e avaliação. Para ensinar a turma toda, deve-se propor atividades abertas e diversificadas, isso é, que possam ser abordadas por diferentes níveis de compreensão, de conhecimento e de desempenho dos alunos, e em que não se destaquem o que sabem mais ou o que sabem menos, mas que sejam colaborativas, participativas. As atividades são exploradas segundo as possibilidades e interesses dos alunos que livremente as desenvolvem. Debates, pesquisas, registros, tanto escritos, falados, observação, vivências, são alguns processos pedagógicos indicados para a realização de atividades dessa natureza. Essa avaliação é o processo inicial, é o que acompanha o percurso de cada estudante do ponto de vista da evolução das suas competências, habilidades e conhecimentos. A meta dessa avaliação, é mobilizar e aplicar conteúdos acadêmicos e outros meios que possam ser úteis para se chegar a realizar tarefas e alcançar os resultados pretendidos pelo aluno, que são os resultados de toda uma equipe escolar voltada para essa criança com deficiência. E, nesse sentido, apreciam-se os seus progressos na organização dos estudos, no tratamento das informações e na participação da vida social.